Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e mais uma vez venho nesta série de vídeos que estou a fazer apresentar mais um livro sobre história da Igreja, e hoje eu trago Os Pais da Igreja, portanto, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos, escrito por Jan Copenhaus. Portanto, Os Pais da Igreja, Jan van Copenhausen, que é assim que se diz, Os Pais da Igreja. Portanto, um livro de história que nos vai mostrar, portanto, os chamados pais da Igreja dos primeiros séculos da Igreja cristã. Portanto, os pais da Igreja. Um livro bastante extenso e muito interessante. E nós vamos ver, portanto, quem são, portanto, estes chamados pais da Igreja. Portanto, temos a introdução, depois temos os chamados pais gregos, portanto, uma pequena introdução sobre os pais gregos. Temos, portanto, Justino, Ireneu, Clemente de Alexandria, Origenes, Eusébio de Cesareia, pelo qual nós conhecemos o famoso livro História Eclesiástica, que eu tenho já um vídeo para os meus amigos poderem ver. Depois temos Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzo e Gregório de Nissan, que são chamados os Capadócios. Depois temos Cisnéso de Cirene, João Cristóstomo, chamado Boca de Ouro, Cirílio de Alexandria, a conclusão e depois a bibliografia. Este livro, devo de dizer, retrata a época patrística, a primeira parte da época patrística, e está muito bem escrito. Portanto, podemos ver, o livro está muito bem escrito e muito bem organizado. Dentro do livro, portanto, cada capítulo vai apresentar um autor. Aqui temos o primeiro, Justino, não é? E vai, como eu disse, retratar mais ou menos cada autor, sensivelmente com 3-4 páginas, com mais ou menos o resumo mais importante da obra de cada autor. Portanto, é um livro interessantíssimo, escrito por um autor, portanto, Hans von Campenhausen, é um bocadinho complicado o nome do autor, portanto, diretor do Departamento da História da Igreja da Universidade de Ehrenberg, portanto, porque o autor é alemão, não é? Membro honorário da Academia Britânica e uma das autoridades mundiais sobre, portanto, reparem, uma das autoridades mundiais sobre o pensamento e doutrinas da Igreja primitiva, a Igreja nascente. As suas obras incluem a formação da Bíblia cristã, Jerusalém e Roma, a questão da autoridade na Igreja primitiva, autoridade eclesiástica, poder espiritual na Igreja eclesiástica, os 3 primeiros séculos e os homens que deram forma à Igreja ocidental. Portanto, este autor é um autor bastante renomado, com uma vasta experiência dentro do campo da história da Igreja dos primeiros séculos. Portanto, este é mais um livro fundamental para quem estuda a história da Igreja, os primeiros séculos da história da Igreja, portanto, a época dos primeiros teólogos cristãos, portanto, a vida e doutrina destes autores, que foram, como eu digo, importantíssimo para a formação da Igreja cristã, para o cânono da própria Bíblia, principalmente do Novo Testamento e do Antigo também, já estava formado, não é? Mas principalmente no Novo Testamento. Temos, por exemplo, a importância fundamental de Atanásio na formação do cânono testamentário, portanto, e a importância também dos outros autores em refutar as heresias, não é? Havia duas grandes áreas em que esses autores
se posicionavam dentro da chamada defesa da fé cristã, que é a chamada apologética. Portanto, havia a apologética em si e a polêmica em si. Portanto, a apologética é a área da defesa da fé cristã contra os ataques externos à fé cristã. E depois temos a polêmica, que é a área da defesa da fé cristã no seu próprio interior, dentro da própria fé cristã. E esses autores defendiam, dentro destas duas vertentes, não é? Os ataques externos e os ataques internos. Porque podemos dizer que a Igreja Cristã dos primeiros séculos, desde os apóstolos até Constantino, foi alvo de ataques de várias doutrinas, cujo objetivo era a destruição, portanto, da formação do Evangelho, portanto, dos Evangelhos, nesse caso. A nível de teologia, houve ataques fortíssimos contra a teologia bíblica, a teologia evangélica, e esses autores, chamados padres da Igreja, tiveram uma importância fundamental na defesa da fé cristã. E até quem estuda a história das ideias notará, portanto, a importância que tiveram estes autores ao escreverem manuscritos refutando ataques vindos do exterior. Portanto, fica aqui mais uma vez esta recomendação, portanto, dos Pais da Igreja, um livro fundamental para compreendermos a importância que deve ter o estudo da Igreja. E aqui também devo dizer outro comentário meu, principalmente na Igreja protestante, chamada Igreja Protestante ou Evangélica, que muitas vezes dá ênfase unicamente às Escrituras, ou seja, ao Novo e ao Velho Testamento, e não se interessa pela história da Igreja, nem pelas tradições, não é? E toda essa história que prefaz dados dos apóstolos até aos dias de hoje, que são 2000 anos de história, e é importantíssimo o estudo desse período, de todo esse período até aos nossos dias, porque para a própria formação teológica é importantíssimo para poder também ter preparação para se poder debater com outras ideias, outras ideologias, não é? E esta crítica que eu faço muitas vezes, a impreparação que a Igreja muitas vezes protestante tem em certas igrejas, nem todas, não é? Certas áreas, sobre a própria história da Igreja. Daí a importância de dominar tão bem a história da Igreja como também as próprias Escrituras. As Escrituras são a base, eu costumo dizer, comparando isso, por exemplo, a uma língua, não é? A gramática e ao vocabulário de uma língua, nós podemos dizer que as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, será o abecedário, portanto, aprender o abecedário das letras, e todo o resto, até hoje, portanto, toda a história da Igreja, será todo o desenvolvimento gramatical, textual, até chegar à própria escrita, não é? A composição da escrita. Portanto, fazendo assim uma analogia, não é? Uma comparação, portanto, para a fé cristã e para o estudo da história da Igreja, é importantíssimo dominar tanto as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, como também a história da Igreja. E às vezes falha um pouco isso. Na Igreja Católica, no que requer a Igreja Católica, de facto, há uma preparação mais forte, derivado à tradição apostólica romana, não é? Mas também devo de dizer que nesses últimos, principalmente nesta última parte do século XX e início do século XXI, não é? Temos também tido uma queda muito grande no ensino da própria Igreja Católica, derivada ao sacerdócio que tem vindo a cair, como nós sabemos, não é? Nos seminários e não só, e também isso tem desencadeado também uma despreparação e uma falta de preparação nos próprios seminários, fruto de não haver uma procura tão grande de pessoas, não é? Para a vida sacerdotal, neste caso, não é? Portanto, tudo isso tem vindo a enfraquecer muito, portanto, o estudo
da Igreja. Mas nem só pessoas que envergam pela Igreja, não é? Por ter, portanto, uma carreira eclesiástica, nem sempre só isso chega. Portanto, as pessoas que também estudam teologia, estudam história, até filosofia, até outras áreas, também elas devem ter um conhecimento profundo de toda a história da Igreja. E isto porquê? Porque a história da Igreja vai também estar entrelaçada com todo o resto. Vai estar entrelaçada com a própria filosofia ocidental, com a própria história das ideias, tanto políticas como filosóficas da civilização ocidental. E tudo isso vai ser importante mesmo a nível de história também, não é? Quem estuda a história das civilizações, da civilização ocidental, porque a Igreja teve um papel muito importante. Toda a primeira parte, digamos assim, até chegar praticamente à nossa época, a época contemporânea, quase até a modernidade, pelo menos até 1789, até a Revolução Francesa, toda a nossa história da civilização ocidental vai estar completamente mergulhada na teologia, na filosofia, principalmente na teologia cristã, não é? Católica neste caso, e também protestante, a partir do século XVI, não é? Tudo isso vai estar entrelaçado e é importantíssimo o conhecimento da história da Igreja em todas as áreas, não só para aqueles que vão ter um ministério na palavra ou que vão ser sacerdotes, mas sim também todos os outros que estudam as várias áreas, como eu disse, a importância de se estudar a história da Igreja. Fica aqui, portanto, mais uma vez, esta recomendação, os pais da Igreja, portanto, o estudo minucioso de cada um deles, nesta obra fantástica, muito bem documentada e muito bem resumida, que eu deixo aqui como recomendação para os meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.